Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você, estamos aqui quinta-feira, hein? Quinta-feira, finalmente, chave do Enem no ar. Para você que está aí do outro lado e qualquer canto do Brasil, uma boa noite. Temos nesta semana linguagens e suas tecnologias. Fez o simulado? Quem não fez, olha, tem que colocar em dia, hein? Tem que participar conosco, porque aqui nós liberamos o simulado, você tem uma semana para fazer e depois corrigimos. Isso é preparação para vestibular e, é claro, para a prova do Enem. Lembrando, já que falei de simulados, abrimos hoje o simulado de matemática. Você tem uma semana para resolver as 15 questões de matemática lá no CPB Provas. Entra no Eclesa, acesse o CPB Provas e resolva o seu simulado. Fique atento, semana que vem, matemática conosco. Vamos então para a nossa aula de língua portuguesa. Como temos linguagem, vamos começar com língua portuguesa e depois literatura. Antes, preciso lembrar vocês que lá na descrição do vídeo tem um link para você enviar as suas dúvidas. Nós estamos agora pedindo que você coloque o seu e-mail, porque se não dá tempo de responder aqui, se não dá tempo de fazer ao vivo, nós mandamos a resposta no seu e-mail. Sim, você vai receber a resposta do professor ou da professora lá no seu e-mail. Fique conosco, porque a nossa ideia aqui é a participação. Aliás, quer dar ideia para melhorar cada vez mais o seu programa? No formulário você também pode enviar uma ideia, como nós podemos sintonizarmos aqui com você de uma maneira muito mais eficiente. Então, sem mais demoras, língua portuguesa começando. Chama aqui, professora Ângela, é contigo e rodou a vinheta. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam, joia. Deem uma olhadinha nas respostas de vocês. E agora nós vamos para a resolução das nossas questões dessa semana, tá bom? Nessa semana nós trabalhamos um pouco a questão de denotação, conotação, palavras parônimas, palavras homônimas, polissemia e funções da linguagem. Então vamos lá relembrar algumas coisas que vocês já estudaram e tirar as dúvidas daquelas questões que talvez você tenha ficado um pouquinho em dúvida? Então vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão, uma questão do Enem, e ela vai tratar sobre a questão justamente do sentido, da diferença entre o sentido denotativo, ou seja, o sentido próprio, e o sentido conotativo, tá? O sentido figurado, beleza? Como já é de costume, antes de começar, deixa eu dar esse aviso, de repente você está assistindo essa aula pela primeira vez, eu gosto sempre de começar lendo a pergunta, antes de ir propriamente para as alternativas e quando houver um texto, porque assim a gente já consegue focar um pouco mais durante a leitura de um texto, de uma tirinha, de uma charge, aquilo que eu preciso entender para aquela questão. Combinado? Então a gente vai sempre ter essa dinâmica, não é assim que você vai encontrar lá no seu vestibular, mas você pode criar essa como uma das estratégias para você se sair melhor e conseguir resolver as questões de forma mais rápida. Deixa eu corrigir aqui. Então, a primeira questão diz o seguinte, o termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio, denotativo, ocorre em. Então, rapidinho lembrando, sentido denotativo, sentido próprio, aquele dicionarizado, né? Sentido conotativo é o sentido figurado. Então, quais dessas opções ou alternativas nós temos ali um termo destacado, né? O termo que foi destacado da questão, não a questão toda, está no sentido denotativo. Então, nós temos ali na alternativa A, é de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida comprida a sol. Será que essa comprida a sol está no sentido próprio? B, protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Então, será que
cenários diferentes nas impressões digitais, isso tem sentido denotativo, sentido próprio? Opção C, o dicionário padrão da língua e os dicionários unilíngues são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Essa expressão dicionário padrão é ela que está no sentido próprio? Ou alternativa D, nós temos aí uma tirinha, né? Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Bateria aí, nesse contexto que a gente vê, é a bateria referente ao menino, que está lá com muita energia. Então, será que a palavra bateria foi usada no sentido próprio aí? Ou a E, humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio. Será que essa expressão, fazer cócegas no raciocínio, isso está no sentido denotativo? Essa estava fácil, hein, galerinha? Eu acho que vocês tiraram de letra essa questão, porque como a gente pode perceber, na maioria dessas questões aí, nessas alternativas, nós temos palavras ou expressões usadas no sentido figurado. Só que a questão pede para a gente marcar a opção que está no sentido próprio, denotativo. E aí nós tínhamos ali uma única alternativa. Talvez a letra B, né, pudesse fazer com que você tivesse uma certa dúvida. Mas se você for olhar a palavra cenários no contexto em que ela foi utilizada, ela está sendo usada no sentido figurado. Então não podia ser a letra B, tá? Então nós temos como resposta a essa questão, a nossa primeira questão, a alternativa C, porque dicionário padrão, no contexto em que ele foi utilizado ali, nessa alternativa, está sendo usado no seu sentido próprio, no seu sentido denotativo, no seu sentido usual, de dicionário mesmo, né? E essa era a alternativa certa. Pelo que eu dei uma bisbilhotada nos resultados de vocês, a maioria respondeu a questão C, tá? Mas ainda um ou outro ficou com algumas dúvidas nas outras alternativas. Fique esperto, tá? Aqui a gente só tinha uma alternativa que, obviamente, por isso que era para corresponder à alternativa, né? Que correspondia a essa questão de estar no sentido denotativo, beleza? Agora, vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão tem como enunciado o seguinte: a presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre um fato e evitar possíveis atos indesejados no local, tem como objetivo implícito. O que é um objetivo? O que é uma coisa que está implícita? Está ali nas entrelinhas, tá? E para a gente entender o que está nas entrelinhas desse anúncio aqui, né, nesse informativo do hotel, eu preciso prestar bastante atenção em algumas palavras que o compõem, tá? Então, olha lá, tá escrito assim, ó, aviso, o ambiente está sendo filmado. Então, tá te trazendo essa informação. Qual é o fato? Que o ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Então, quando eles usam ali, ó, esses termos confidenciais e protegidas nos termos da lei, se nós prestarmos bastante atenção a isso que compõe ali o texto desse anúncio, né, desse informativo aí do hotel, ele já vai te dar dicas da resposta correta, tá? Então, qual é o objetivo que está implícito, ou seja, nas entrelinhas, quando a gente lê esse informativo do hotel? Então, nós tínhamos as seguintes alternativas. Opção A, isentar o hotel de responsabilidade por danos causados aos hóspedes. Será que essa era a intenção que estava implícita? B, impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências. Então, será que esse era o objetivo que estava implícito? Alternativa C, assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. Letra D, inibir as pessoas de circular
em uma área do hotel. Então, será que essa era o objetivo implícito desse texto? Ou de desestimular os hóspedes que requisitem as imagens gravadas? O que você acha? O que você respondeu aí? Então, eu espero que você tenha prestado atenção quando eu frisei algumas palavrinhas ali. Porque dentre as alternativas que a gente tinha, essas palavrinhas vão te orientar para a resposta correta, tá? Então, eu espero que você tenha respondido a letra C. O objetivo que estava implícito nesse anúncio era assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. Tanto é que ele disse ali que era confidencial e que isso era protegido nos termos da lei. Ou seja, eles não podem fazer divulgação disso, tá? Porque isso está de acordo, resguardar essa privacidade está de acordo com o que a lei pede desse tipo de gravação, tá? Tem uma outra opção aqui, que é a letra B, eu acho, se eu não me engano. Me desculpem. Que muitos colocaram como resposta correta a letra B. Impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências. Mas esse não era o objetivo, tá? Porque, obviamente, você não pode fazer isso. Ele queria falar para você o seguinte, ó, fique tranquilo, você está sendo filmado, mas essas informações não serão repassadas para ninguém. Por quê? Porque isso está dentro dos critérios da lei. Você está resguardado pela lei. E a gente não pode fazer divulgação disso, tá? Então, não poderia ser essa questão de, olha, ele está implícito que eles não querem que você destrua as câmeras. De jeito nenhum, tá bom? Então, espero que vocês tenham assinalado corretamente a alternativa C, ok? Essa 3, gente, não era uma questão difícil, mas aqui alguns erraram de bobeira essa questão, tá? Eu queria saber... Não vou perguntar assim, senão eu já vou dar na cara. Eu já ia dar resposta logo de cara. Não, deixa quieto. Vou falar outra coisa e depois eu faço a pergunta. Por que eu digo que ela é fácil? Porque se você sabe o significado ali, ó, das palavras homônimas perfeitas, homógrafas e parônimas, você logo de cara matava essa alternativa aqui. Essa alternativa não, essa questão, né? Então, só relembrando aqui, para você conseguir agora, se você não respondeu corretamente, acho que você já tem acesso a esses resultados. Se não tiver, em breve você terá, ou você se lembra do que você respondeu, você vai perceber que era muito fácil essa questão, tá? Mas talvez por falta de atenção, você errou, tá? Outra coisa, no vestibular, normalmente, quando eles colocam uma ordem, eles frisam isso no final, ó, nesta ordem, tá? Então, eu primeiro tinha que achar uma dupla, né, de palavras que eram homônimas perfeitas, uma dupla de palavras dentro da mesma alternativa, né, que eram homônimas homógrafas e uma dupla de palavras que faziam parte de palavras parônimas, tá? E tá dizendo ali, ó, nesta ordem, às vezes eles colocam assim, ó, respectivamente. Então, você tem que encontrar isso na ordem em que isso apareceu nesse enunciado, tá? E não de forma aleatória. Talvez você tenha errado porque não tenha prestado atenção nessa última informação, nesta ordem, tá? Então, é importante que você frise cada informação importante no enunciado para você não errar. Mas, lembra que eu disse que era fácil? Então, vamos lá. Pensa aqui comigo. Palavras homônimas perfeitas. O que isso significa, professora? Homônimas perfeitas são aquelas palavras que vão ter a grafia e o som iguais, tá? Grafia, o modo de escrever, tá? E o som iguais, sem nenhum tipo de alteração. As homônimas homógrafas são aquelas que vão ter apenas a grafia iguais. O som vai ser diferente, tá? E as parônimas são palavras parecidas. Então, lembra, ó, parônimas parecidas, tá?
Então, olha lá, alternativa A. Eu como tomates todos os dias. Vivo como se não houvesse amanhã. Opa, ó, já te acende uma luzinha aí, ó. Como e como são palavras de grafia iguais, certo? E a pronúncia e o som também são iguais? Como, vivo como, também são iguais. Então, até aqui, elas seriam homônimas perfeitas. Elas são homônimas perfeitas, né? Não é nem seriam, são. Vamos ver a próxima duplinha ali, ó. O molho está saboroso. E aí eu tenho a outra duplinha. Eu molho as roupas com água da chuva. Perceberam? Quando eu vejo a parte da escrita da palavra molho, é igual. Molho, só que a outra é eu molho. Então, eu escrevo igual, a grafia é igual, mas o som é diferente. Então, significa que essa outra dupla aí de palavras que estão sublinhadas, elas são homônimas homógrafas, ou seja, tem a mesma grafia, homo igual, grafia é o jeito de escrever. É o mesmo jeito de escrever, mas o som não é igual, tá? Então, também tá correto. Vamos ver se a última dupla vai corresponder às palavras parônimas, tá bom? Então, são palavras que elas não vão ser iguais em nada, nem no som, nem na grafia, tá bom? São parecidas. Então, olha lá. O desabamento do prédio é iminente. E a outra, trata-se de um eminente pesquisador. Gente, não tem nem o que dizer. Elas são parecidas, são palavras parecidas, mas não são iguais em nada. Então, elas são palavras parônimas. Então, se a gente for olhar, todas essas duplas, elas vão aparecer aí nessa ordem. Homônimas perfeitas, homônimas homógrafas e parônimas, tá? Já tá na cara que a opção correta é a letra A, né? Mas vamos só tirar a dúvida ali, ó. Letra B. Logo no começo da B, você já vai ver que tá errado. Ó, não precisa nem continuar analisando o restante. É preciso retificar o documento e é preciso ratificar o documento. Elas são iguais em alguma coisa, essas palavras? Não. Nem no som, nem na grafia. E lembra que a primeira parte ali tinha que ser homônima perfeita? Já descarta a letra B. Letra C, não preciso nem olhar o resto, ó. Sempre olho para frente. E seu olho parece irritado. A grafia é igual, mas o som é diferente. Então, essa primeira dupla, que corresponderia ali ao primeiro grupinho, é uma homônima homógrafa, mas não é perfeita. É só a grafia que é igual. Já descartei a letra C. Tá errado também, tá? A letra D. Quem quer que eu leve a salada? A salada está leve. Aqui, beleza, ó, leve, tá igual no som, tá igual na grafia, homônima perfeita. Beleza, então vamos continuar olhando. Quem é o dirigente máximo? E depois, quem é o mais diligente? Presta atenção, não é a mesma, não tem nada igual. Dirigente, diligente. Isso seria uma palavra parônima e não uma homônima homógrafa, segundo a ordem ali. Já errou, já está errado, não é a D. Vamos para E. A corte está em festa. O corte foi profundo. Não preciso nem dizer nada, né? Então, gente, essa era uma questão que se você tivesse conhecimento do que é uma palavra homônima perfeita, uma palavra homônima homógrafa e uma palavra parônima, era só ler com bastante atenção que estava, ó, facilzinha essa questão. A alternativa correta era a letra A. Olha só que curioso. Por que está marcadinho em vermelho ali a letra B? Porque, obviamente, muitos acertaram a letra A, só que também muitos responderam a letra B. Isso mostra o quê? Ou a pessoa não prestou atenção que essas palavras tinham que estar naquela ordem, ou não sabe a diferença entre uma palavra homônima, né? E nesse caso da letra B, logo no comecinho, a diferença entre homônima e parônima. Então, precisa estudar mais um pouquinho, tá? Ou foi falta de atenção mesmo. Então,
Fique esperto, essa era uma questão fácil para todo mundo acertar. Era só ter atenção, beleza? A questão 4, ela é um pouquinho mais complexa, mas não muito também, tá? Ela vai trazer ali uma propaganda que vai tratar sobre a questão do combustível legal. A palavra legal, a gente já sabe que dependendo de como ela é usada, ela pode ter vários significados, né? Não no mesmo contexto ali, mas ela é uma palavra polissêmica que a gente diz. Então, olha o que está escrito ali no enunciado. Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, o termo legal pode ser lido no contexto da propaganda, respectivamente. Olha lá a palavrinha que eu acabei de dizer para vocês. Fiquem ligados nessas palavras. Respectivamente, nos seguintes sentidos. Então, eu posso entender a palavra legal ali como, tá? Então, a gente tem ali, ó, combustível legal. Próximo passo, uma lei que puna o sonegador. Sonegar e adulterar é ir na contramão do Brasil honesto e justo. Os sonegadores de impostos devem bilhões de reais para todos nós. Os devedores contumazes que adotam o calote tributário como modelo de negócio não podem ficar impunes. Juntos podemos acabar com eles. Chegou a vez de dizer não à sonegação. Então, olha, se eu juntar aí, né, a questão da palavra legal, né, e até o próprio texto que vem logo em seguida, isso também já é um forte indício da alternativa que você precisa responder como correta. E aí, quais são os sentidos respectivos que a palavra legal pode ter? Então, olha lá as opções. Alternativa A, lícito e bom. B, aceito e regulado. C, requintado e excepcional. Letra D, viável e interessante. E letra E, jurídico e autorizado. Tá? Então, o que você respondeu? Pensa aí. Ou responde aqui pra gente. Você respondeu a alternativa A, B, C, D ou E? O que vocês colocaram aí? Eu já posso dizer o seguinte, que a maioria, não vou me lembrar aqui, mas eu acho que nessa questão foram uns 500 e poucos alunos, tá? Responderam a opção correta. Mas os demais, eles ficaram muito em dúvida entre todas as outras alternativas. Então, o restante dos erros, eles foram pipocando um pouquinho na alternativa B, um pouquinho na alternativa C, um pouquinho na alternativa D, um pouquinho na alternativa E, tá? Mas eu espero que você tenha respondido a letra A, tá? Lícito e bom. Por que lícito e bom? O que é uma coisa que é lícita? Que está conforme a lei, tá? Olha lá, ó, combustível legal, próximo passo, uma lei que puna o sonegador. Então, eu tô falando, usando o termo legal com essa ideia de que isso está de acordo com a lei. E todo o texto vai corroborar com isso também, tá? De que isso estaria de acordo com a lei e seria bom também para o país. Tá? Então, por isso que a alternativa A está correta. O aceito e regulado não são sentidos que estariam relacionados à palavra legal, tá? Nesse contexto. A letra C, muito menos. Requintado, será que o legal aqui tem sentido de requintado? Se você respondeu a essa opção, você precisa prestar mais atenção, né? Tanto aquilo que a questão está destacando, que nesse caso seria a palavra legal, quanto todo o contexto ali. Em nenhum momento a palavra legal está relacionada nesse contexto com alguma coisa que é requintada, excepcional, tá? A letra D, viável e interessante, também não. A letra E, até ela podia, assim, fazer com que você
ficasse em dúvida, né? Porque jurídico, lícito são coisas parecidas, né? Mas você não pode substituir ali, por exemplo, a palavra legal por jurídico naquele contexto. Ele tem um sentido jurídico no contexto geral da situação, né? De que a gente não pode sonegar e tudo mais. Mas a palavra legal ali tem sentido de lícito, que é algo que está de acordo com a lei. Embora estar de acordo com a lei tenha a ver com questões jurídicas, mas não que tenha o significado de jurídico ali naquele contexto. Não pode fazer essa troca, tá? E autorizado até poderia te trazer um pouquinho de dúvida, mas você já descartaria essa opção pela primeira parte ali da questão, o jurídico, tá bom? Então, fique ligadinho nesses pequenos detalhes que podem fazer a diferença para a sua resposta correta. A questão 5, ela vai trabalhar uma questão que é muito divulgada em algumas épocas do ano, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o Outubro Rosa. Infelizmente, essa imagem, né, ela não tem cor, mas se tivesse, você teria aquele lacinho ali na cor rosa. Inclusive, você tem ali escrito, ó, use o laço rosa. Então, isso tem a ver com o quê? Com aquela época do ano que a gente fala muito sobre a questão do câncer de mama, certo? Então, só por isso, pela própria imagem, né, que mostra o corpo de uma mulher tocando ali a mama, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso já demonstra que tem a ver com esse assunto. Mas vamos ver ali a nossa alternativa. A nossa alternativa não, o nosso enunciado. Então, o enunciado diz o seguinte: campanhas de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama estão presentes no cotidiano das brasileiras, possibilitando maiores chances de cura para a paciente, em especial se a doença for detectada precocemente. Acho que todo mundo tem essa noção, né? Quanto antes você descobre qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama, mais chances a pessoa tem de cura, certo? Até aqui, né, nenhuma informação fora do normal. Aí nós vemos agora para a pergunta, ó, pela análise dos recursos verbais, ou seja, daquilo que está escrito, tá? E não verbais, ou seja, a imagem que está de fundo dessa peça publicitária, constata-se que o cartaz. Então, qual é a intenção, qual é o objetivo que esse cartaz tem? Então, opção A, promove o convencimento do público feminino porque associa as palavras prevenção e conscientização, tá? Olha só que interessante aqui, se a gente não prestar bastante atenção a alguns detalhes da alternativa A, a gente vai logo de cara achar que a alternativa A está correta. Não estou dizendo que ela não está, mas só para a gente pensar, por exemplo, ali, ó, promove o conhecimento do público feminino. Agora, isso acontece porque associa as palavras prevenção e conscientização? Isso tem a ver com o convencimento do público feminino, tá? Então, fica aí você pensando. Letra B, busca persuadir as mulheres brasileiras valendo-se do duplo sentido da palavra tocar. Então, a gente tem que ler agora o que está escrito, ó. Câncer de mama, vamos tocar nesse assunto. A prevenção começa com a conscientização. Então, ali, quando a gente usa a palavra tocar, nesse contexto aí, tá? Ele foi usado de forma, com sentido duplo para essa palavra? É isso que acontece? C, objetiva chamar a atenção para um assunto evitado por mulheres mais velhas. D, convence a mulher a se engajar na campanha e a usar o laço rosa. Essa é a intenção. Ou E, mostra a seriedade do assunto evitado por muitas mulheres. Tá? E eu vou ler de novo aquela partezinha ali, ó. Pela análise dos recursos verbais e não verbais, constata-se que o cartaz. Então, não posso ignorar
essa informação que está no enunciado, tá? Para responder corretamente. Nessa questão, nós também tivemos aqui a maioria acertando. Se você respondeu a letra B, você estava correto, né? Acertando essa questão. Mas, em contrapartida, muitos alunos responderam a letra A. Lembra que eu falei lá do começo? Que se você não prestasse atenção, você seria levado a marcar a opção A, mesmo ela estando... Eu não falei naquela hora, mas mesmo ela estando errada. Tá? Então, fique esperto, ó. Eu tenho que juntar, fazer a análise do texto verbal e não verbal, o toque, tá? Câncer de mamas, vamos tocar neste assunto. Esse tocar, nesse contexto, tem sentido de tocar, né? De tocar a mama para você descobrir se você tem câncer ou não. Então, é o sentido próprio da palavra tocar, ou tocar no sentido de falar sobre esse assunto. Então, por isso que a alternativa B está correta, ó, busca persuadir as mulheres, valendo-se do duplo sentido da palavra tocar, tá? Então, a palavra tocar tem esses dois sentidos aí, e lembra do que eu acabei de destacar ali do enunciado, tá? Agora, a letra A, se a gente olha só o comecinho dela, ó, você vai marcá-la, tá? Promove o convencimento do público feminino. E a gente tá no inconsciente que, como tá falando de câncer de mama, eu quero conscientizar, né, contra o câncer. Só que, gente, o problema dessa alternativa é justamente esse porquê que aparece em seguida. Ó, promove o convencimento do público feminino, porque associa as palavras prevenção e conscientização. Então, sempre que eu uso as palavras prevenção e conscientização, isso só pode ser relacionado às mulheres? Primeira coisa, tá? Segundo, essa alternativa, ela não aborda de jeito nenhum a análise do recurso verbal e não verbal, só do recurso verbal, tá? Então, fique atento a essas pequenas questões que vão fazer diferença na tua resposta, tá bom? Bom, questão 6. A gente tem agora aqui o discurso feito por Ulisses Guimarães, que aqueles que não conhecem muito bem a história do nosso Brasil, não posso dizer que eu também sou uma exímia conhecedora, mas ele foi um importante político da nossa nação, tá? Ele já é falecido. Inclusive, quando ele faleceu, ele já era bem velhinho. Tá? Depois vocês procuram aí na internet quem foi Ulisses Guimarães, como ele morreu, mas ele foi um importante político do Brasil, tá? Olha lá o que a pergunta vai dizer, ó. O discurso de Ulisses Guimarães apresenta características de duas funções da linguagem. Ora revela a subjetividade de quem vive um momento histórico, ora busca informar a população sobre a Carta Magna. Ulisses Guimarães foi aquele que ele fez o discurso sobre a Constituição, sobre a nossa nova Constituição, tá? E aqui a gente vai ver, depois do discurso, a gente vai ler um trechinho só do discurso, tá? Porque vocês vão perceber que para responder essa questão, eu não preciso ler a questão toda, não é uma questão de interpretação de texto, mas é uma questão que está relacionada às funções da linguagem, tá? E vocês vão ver que nas alternativas, ó, que aparecem aqui, você já vai ter aqui as ideias relacionadas às funções da linguagem, os trechos que deveriam estar de acordo com as funções da linguagem que foram colocadas ali, tá? Então, só para a gente relembrar, quais são as funções da linguagem? São 6. Vou dar a dica. Vai falando aí junto comigo. Então, nós temos a função emotiva, a função poética, a função fática, a função apelativa, a função metalinguística e a função, qual que eu esqueci de falar? Referencial, tá? Então, 6 funções da linguagem. Como você já deve ter estudado, as funções da linguagem, elas têm a ver com a intenção que o falante tem ao utilizar a linguagem, né? E quando a gente utiliza essas funções, elas vão ter características bem específicas, tá? Então, ali ele está falando o seguinte, ó, 2 funções. A gente tem que encontrar, na ordem que elas aparecem ali, nas alternativas, 2 funções da linguagem.
Uma que revela subjetividade e outra que revela que busca informar a população. Gente, se você estudou as funções da linguagem, já está na cara quais são as funções da linguagem que ele está procurando ali. A função emotiva, tá? Que tem como característica a subjetividade. O eu vai dizer o que ele pensa, o que ele sente, os sentimentos que ele tem, subjetividade, tá? E quando ele fala em buscar informar a população sobre a Carta Magna, isso tem a ver com qual função da linguagem? Tem a ver com a função referencial da linguagem, tá? Que é justamente trazer um referente, um contexto, trazendo informações sobre algo. Então, por esse motivo, você vai perceber que aqui, para você responder essa questão, você não precisava ler todo o texto, mas a gente vai dar uma lidinha só no começo para a gente se informar um pouquinho desse contexto. Então, Ulisses Guimarães, ele começa dizendo o seguinte: Senhoras e senhores constituintes, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nessa sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa, e assim ele continua. Mas, para a gente responder, eu só preciso saber as características que tem ali a função emotiva, que tem como principal característica a subjetividade, e a função referencial, que tem como principal objetivo informar. Então, quais são não, né? Deixa eu reformular aqui a minha frase. Qual é a opção que vai marcar essas duas funções nessa ordem? Primeiro, função emotiva, primeiro exemplo, e o segundo exemplo da alternativa, a função referencial. Então, olha lá. Letra A. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Isso aqui tem alguma coisa de subjetivo? Pensa aí. Lembra que o primeiro trecho tem que ser subjetivo. E a Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Isso tem a ver com informar a população sobre a Carta Magna? B. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Quando ele diz ali, nós o fizemos, isso revela subjetividade? E o outro trecho, a Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes. Isso tem a ver com informar a população sobre a Carta Magna? C. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. É subjetivo aqui? Subjetivo tem como marca característica o uso da primeira pessoa, tá, gente? Só para lembrar aí quem está meio esquecido. Ou primeira pessoa do plural, ou primeira pessoa do singular. Mas principalmente do singular. Ou o segundo trechinho. Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres, teremos de honrá-los. Isso busca informar a população sobre a Carta Magna? D. O povo é o superlegislador habilitado a rejeitar pelo referendo os projetos aprovados pelo parlamento. Subjetivo isso? E o segundo trecho. Quem termino? Eu, né? Com as palavras com que comecei esta fala. Isso informa a população? Ou E. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira e desbravadora. Subjetivo isso aqui? Ou a segunda parte, que a promulgação seja o nosso grito. Tá fácil, né, gente? Se a gente entender o que seria a subjetividade e as características, uso da primeira pessoa,
né? Deixar evidente ali o que você pensa sobre. Então, você tem ali algumas dicas, certo? E a outra parte, busca informar a população sobre a Carta Magna, tá? Então, vamos ver o que vocês responderam, tá? Eu também fiz uma colinha lá nas respostas de vocês e percebi que a maioria acertou essa questão. Vocês responderam a letra B, alternativa B. O que está correto? Quando ele diz ali, ó, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo, revela a subjetividade do Ulisses Guimarães e dos outros que fizeram também essa Constituição, se colocando ali como eles se sentiram a fazer aquilo, tá? Então, é subjetivo esse trecho. E o segundo trecho, a Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes. Isso busca informar a população sobre a Carta Magna. Traz informações sobre o assunto, certo? Então, só podia ser essa. Agora, eu também percebi que muitos responderam a alternativa A e a alternativa C, tá? Mas, gente, de novo, presta atenção, ó. Quando ele começa ali, o primeiro trecho, são palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. O que isso tem de subjetividade? Cadê o uso da primeira pessoa nesse trecho? Não tem as marcas de subjetividade aí. Então, já estava errado. Não precisava nem olhar a segunda parte, tá? Porque ali ele diz que ora revela a subjetividade, ora busca informar. Eu preciso encontrar isso nessa ordem, certo? Alternativa C, vamos ler. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Ok, aqui tem o uso da primeira pessoa, subjetivo, né? Mas essa subjetividade, ela está no primeiro trecho. Vamos ver o segundo, né? Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres, teremos de honrá-los. Aqui a gente tem um outro trecho de subjetividade. E ali ele não pediu para você encontrar a opção que tivesse somente a subjetividade. Eu tinha que encontrar um trecho que revelasse a subjetividade e outro trecho que revelasse informar a população sobre a Carta Magna. E ali não está falando da Carta Magna, inclusive, na segunda parte, tá? Então, gente, fiquem espertos e comecem a entender, vocês que são aí do primeirão, como é que funcionam essas questões de vestibular e do Enem, tá? Se eles estão divididinhos ali, inclusive com aspas, ó, significa que um vai se referir ao primeiro item, que foi mencionado lá no enunciado, e a segunda parte ao segundo item, tá? E às vezes a gente vai ler a pergunta, talvez você tenha errado por isso, porque você acha que isso vai estar misturado. E não, tudo vai seguir uma certa lógica de pensamento, tá bom? Então, fique esperto nisso. E uma outra dica, funções da linguagem é uma matéria dentro da língua portuguesa, dentro do ensino de linguagens, que você precisa saber. Se tem um tipo de conteúdo que cai sempre no Enem e em muitos vestibulares é esse, a função da linguagem, tá? Então, lembrando que são 6. E não adianta você só saber o nome das 6. Lembre-se sempre, ou relacione aí nos seus estudos, quais são as características básicas relacionadas a cada uma dessas funções da linguagem, tá certo? Então, espero que você tenha entendido, tá bom? Qualquer dúvida aí, ó, manda a tua perguntinha aí, que se der tempo no finalzinho a gente pode voltar, tá bom? Mas só para a gente finalizar, porque esse é um momento histórico ali, eu só vou terminar de ler essa segunda parte que a gente não leu. Você que talvez nunca tenha entrado em contato com esse fato histórico que mudou a história do nosso Brasil. Então, é importante você também ter esse conhecimento, tá? Então, ele continua dizendo ali, ó, Ulisses Guimarães.
A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais. Afrontá-la nunca. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres, teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência e a inépcia. O povo é o superlegislador habilitado a rejeitar pelo referendo os projetos aprovados pelo parlamento. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Termino com as palavras com que comecei esta fala. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar, a Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito, mudar para vencer. Muda Brasil. Que esse seja ainda o nosso desejo, né, gente? Mesmo depois de tantos anos, né? Lembra que isso aí foi feito em 1988, já se passaram muito tempo. Questão 7, estamos ali encaminhando para o nosso final. Nessa questão, a gente vai ter aqui um texto, tá? E, de novo, essa questão estará relacionada às funções da linguagem, tá? Então, sempre que tiver uma questão relacionada à função da linguagem, lembre-se, quais são as funções? Quais são as características, principalmente linguísticas, que eu posso identificar essa função, tá? Então, olha lá o enunciado. Lembrando que eu gosto sempre de começar pelo enunciado. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Então, ele faz uma afirmação, tem predomínio da função poética. Só que ele diz ali, entretanto, o que significa essa conjunção? É uma oposição, uma ideia que vai se opor ao que ele acabou de dizer. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Então, agora ele não quer que você marque a opção que vai identificar a função poética, e sim a função emotiva, tá? A função poética tem como principal característica o uso de rimas, figuras de linguagem, né? Sentido conotativo. Agora, a função emotiva tem como principal característica o eu, a subjetividade, né? Então, lendo aqui o texto, assentamento, zanza daqui, zanza para colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco, Serafim, vamos embora, ver o capim, ver o boabá, vamos ver a campina, quando flora a piracema, rios contra vinho, bel, bia, quim, vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel, Miguelim, vamos embora. Música do Chico Buarque, tá? Então, qual dessas alternativas aí vai marcar a função emotiva? Lembre-se disso, tá? Cuidado, circula isso, porque como ali em cima ele falou da função poética, tem gente que vai ficar com a ideia de função poética na cabeça. Mas lembra do entretanto ali, tá? Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso qual? A. Zanza para colar? Então, esse verso vai demonstrar função emotiva? B. Fim de feira, periferia fora? C. A cidade não mora mais em mim? D. Onde só vento se semeava outrora? Ou E. Ó Manuel Miguelim. Qual dessas alternativas tem como representação ali a função emotiva? Função emotiva, subjetividade, uso da primeira pessoa. E aí, ficou fácil? Acho que ficou, hein? Com essa dica que eu dei agora, espero que você tenha marcado a opção C, tá? Eu acredito que a maioria acertou essa, porque eu não coloquei nenhum vermelhinho ali, tá vendo?
Então, porque a maioria conseguiu acertar essa questão. Ela é a única que vai aparecer ali o uso da primeira pessoa. A cidade não mora mais em mim. Primeira pessoa apareceu nesse pronome aí, tá bom? Então, lembre-se sempre disso quando você estudar as funções da linguagem. Questão 8. O enunciado diz o seguinte: esse texto que simula um verbete para a palavra palavra constitui-se como um poema por quê? Então, o que é um verbete? Verbete é aquilo que vai explicar alguma palavra no dicionário. Isso é um verbete, tá? Mas por que que esse verbete aqui, ele vai ser constituído como um poema? Ou seja, o que ele está perguntando? Quais são as coisas que aparecem aí, né? Ou em termos linguísticos, ou a forma como o texto, como esse verbete foi escrito, que vai demonstrar que isso é um poema. Então, vamos ler aqui, né? Esse tem que ler. Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas, e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Olha que lindo, muito lindo, né? E aí as alternativas, já pulei para as respostas, gente, olha só. Mas vamos lá então, não tem problema. As alternativas dizem assim, ó, opção A, né? É um poema porque tematiza o fazer poético como em os poetas classificam as palavras pela alma. Por que essa alternativa está errada? E por que essas três ali estão em vermelhinho? Porque vocês confundiram muito as respostas dessa questão. Foi bem equilibrada ali o número de respostas em cada alternativa, tá? Então, quando eu tematizo o fazer poético, por exemplo, eu falo do fazer poema usando um poema, isso é característica da função metalinguística da linguagem, tá? Mas ali ele está falando as características da função poética. Então, não pode ser a opção A. A letra B é a correta, né? Por quê? Utiliza o recurso expressivo da metáfora, como em as palavras têm corpo e alma. Todo texto poético ele pode trabalhar com rima, com expressividade, com figuras de linguagem, e é o que está acontecendo aqui, nesse exemplo e nessa afirmação da resposta B, tá? Agora, por que também não pode ser a alternativa C, como alguns colocaram? Valoriza a gramática da língua, como em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção. Essa pessoa está fora do esquema todo aí, gente. O fato de valorizar a gramática da língua não tem a ver com a característica da função poética da linguagem, tá? Então, fica ligado, aí você vacilou, tá? A D, por que também não pode ser? Estabelece comparações, como em as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas, tá? Também poderia não. A comparação pode ser considerada uma figura de linguagem, tá? Mas o que mais vai caracterizar aqui, neste caso, são as metáforas, como a gente pode ver ali na letra B, que são várias ao longo de todo o texto, tá bom? Então, por isso que a alternativa B é a alternativa correta. Chegamos na nossa penúltima questão. Mais uma vez, a gente vai ter uma questão sobre funções da linguagem. Então, você tem que sair dessa aula hoje craque de funções da linguagem, para você não errar, não vacilar no seu Enem, nem no seu vestibular, tá? Então, a pergunta diz assim, ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente
a função presente no fragmento abaixo. Então, olha lá, no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, a memória funciona como fio condutor da narrativa e acompanha a apresentação dos fatos da história a partir do autor, personagem, Bentinho, narrador do romance. Em determinados trechos, há a presença de uma função de linguagem específica e que se torna a marca registrada de Machado de Assis, sendo recorrente também no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e em outras obras. Leia o trecho a seguir em que aparece essa função da linguagem. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Então, qual é a função da linguagem presente nesse trecho aqui, ó? Tá? Função metalinguística. O que é a função metalinguística? Relembrando, é quando eu tenho um código falando do próprio código, um tipo de linguagem que fala dele mesmo. É isso que está acontecendo aqui? Função referencial, quando traz informações, contexto, né? C, função conativa, ou seja, apelativa, quer te convencer de alguma coisa. Função fática. Função fática, a gente consegue percebê-la por meio de pequenas expressões ou frases, tá? Que a gente usa para testar o canal, prolongar o canal, tipo, oi, tudo bem? Entenderam? Tudo jóia? Função fática, tá? Será que você consegue enxergar essa função ali? Ou E, poética, que a gente acabou de ver uma questão falando sobre a função poética, que vai ter como característica o uso de expressividade, de rimas, de figuras de linguagens, né? E aí, o que você respondeu? A alternativa correta era a opção A. Às vezes é difícil de realmente a gente conseguir enxergar a função metalinguística, mas o trecho destacado ali, ó, tá falando justamente de um livro, né? Então, é o código falando do próprio código, o Machado de Assis falando sobre como que ele fez a escolha do título. Então, é o código falando dele mesmo, tá? Então, por isso que seria a função metalinguística. Função referencial, não, porque aqui eu não traz informações de coisas que eu preciso saber, de conhecimentos que eu preciso ter, e sim de como ele teve dificuldade para encontrar um título para aquele livro, para aquela obra. Tá? E a letra C também não tem a função conativa ali, porque ele não está querendo te convencer a algo. Ele só está explicando, usando o próprio livro, né? Vale ressaltar isso, como ele teve dificuldade para escolher o título do livro. Tá bom? Então, por isso que a opção é a letra A. Cuidado, gente. Se você não souber quais são as características principais das funções, a gente pode errar facilmente, tá bom? E a última questão, uma questão gostosinha, que vai falar sobre variação linguística, que é outra dos muitos conteúdos que caem com recorrência no Enem. Ela vai falar sobre justamente a variação linguística decorrida ali da fala da mãe do Chico Bento. Acho que todo mundo conhece esses dois personagens, né? Então, olha só, o enunciado diz o seguinte: as variações linguísticas são variantes, derivações, nuances, diversidades da língua, que ocorrem por meio da interação e da comunicação entre pessoas. As falas do Chico Bento e de sua mãe representam que tipo de variação linguística? Tá? Então, olha lá, mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? Uai, pro quê, Chico? Porque caso história grande, eu acabo dormindo na metade. Fico sem saber o finar, tá? Então, a fala entre mãe e filho aqui, eles demonstram ou representam que tipo de variação linguística? Variação situacional
É a situação. Ah, eu sou professor e estou agora no papel de colega, de amigo. É a situação que fez com que eles usassem esse tipo de linguagem? B, variação regional, pois as falas sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelos falantes. C, variação social, pois é definida pelo grupo social em que os falantes inserem-se, sendo percebida pela gíria e pelo jargão, tá? Então, presta atenção do início ao fim da questão. Essa letra C aqui, ó, se a gente ler talvez só a primeira parte, talvez a gente seja tendencioso a marcá-la. Mas olha o que é falado logo em seguida, né? Sendo percebida pela gíria e pelo jargão. D, variação histórica. Haja vista que as palavras ou expressões inseridas na tirinha já caíram em desuso no decorrer do tempo. Será que com o passar do tempo essas palavras, ou essa forma de comunicação que a gente vê ali entre eles já passou? Ou E, variação diafásica, pois as falas surgem da adequação que os falantes fazem de seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. Será que essas escolhas que eles fizeram foram exigidas pelo texto ou pela situação comunicativa? O que você respondeu? Eu espero que você tenha respondido a alternativa B. Essa é a que melhor registrava a nossa resposta, tá? Variação regional, pois as falas sofrem forte influência do espaço geográfico. Qual que é o espaço geográfico que eles ocupam? Eles moram na roça, né? E aí eles utilizam esse tipo de variação linguística justamente por esse motivo. Não foi porque eles estavam numa situação que exigisse isso, né? Que seria ali a letra A. Nem pela variação social, né? Principalmente porque a gente não tem gíria e jargão aqui, tá? E letra E, que foi a outra opção que muita gente marcou como correta. Variação diafásica, pois as falas surgem da adequação que os falantes fazem de seu nível de linguagem ao estilo exigido. Então, quer dizer que a mãe do Chico Bento e o filho, o Chico Bento, eles falaram assim porque essa situação exigia ou porque eles já usam uma linguagem assim, tá? Essa é a linguagem própria deles naquela situação comunicativa. A conversa entre mãe e filho não exigiria que eles falassem dessa forma. Sim, isso é o natural deles, devido ao contexto geográfico em que eles moram, tá? Então, por isso que não pode ser a alternativa E. Beleza, galerinha? Conseguiram nos acompanhar? Espero que eu tenha conseguido ajudá-los, né, nas dúvidas que vocês possivelmente tinham. E espero vocês na nossa próxima aula de linguagens. Um abraço para todos. Até mais! Opa, deu tudo certo, anotou aí? Primeiro ano, tá mandando bem, hein? Primeiro ano, que orgulho de vocês participando conosco. Vamos então para a nossa última aula dessa noite, hein? Perceba que o negócio passa rapidinho, você nem percebe, daqui a pouco pode dormir. Mas antes, literatura. Tá com o simulado na mão? Anota tudo, manda sua dúvida ali na descrição do vídeo e nós vamos então dando as respostas para vocês. Sem mais demoras, vamos com literatura. E para isso está aqui conosco o professor Michel. É contigo e rodou a vinheta.
Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de literatura no Chave do Enem. Você já sabe, o meu nome é Michel Queiroz e é um prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente estudar um pouquinho, corrigir essas questões e nos aprofundar ainda mais nesse curso, desse componente curricular tão especial, tão amado e que ajuda a gente em todas as situações da vida, é o curso de literatura. A gente esteve junto no mês passado, no nosso Encontro das Linguagens, um momento muito legal, conheci vários de vocês, trocamos uma ideia e chegou a hora da gente dar a nossa segunda pernada. E aí, já entendeu um pouquinho melhor o que é a literatura de lá para cá? Já teve aulas com seu excelente professor, a sua excelente professora que você tem aí na sua unidade da Escola Adventista? Feliz de estar aqui com você mais uma vez. Sem mais delongas, vamos então para as nossas perguntas de hoje. Sei que você já respondeu, sei que você já tem aí o seu gabarito, já sabe o que assinalou. Vamos corrigir, entender por que marcou, como marcou e qual é a alternativa correta. Muito bem, a gente traz essa primeira questão para você. É um poema do Jorge de Lima e eu quero ler com você agora. Diz assim: Poema à bem-amada. Amada, não penses... Escutemos a chuva que o inverno chegou. Sejamos as árvores que Deus semeou sem nunca o ouvir, sem nunca o olhar. Serenos morramos sem nos separar. Esse texto aqui é bonito, hein? O nosso autor, ele fala acerca dessa relação do Criador com a sua criatura e ele fala inclusive das árvores que foram feitas por Deus, mas eles nunca ouviram a Deus, essas árvores, esses objetos inanimados e tudo mais. Vamos descobrir então. Os textos literários têm uma voz que emana deles. Você ouviu a voz do professor Michel aqui lendo para você esse poema, mas originalmente essa voz que a gente ouviu do poema do Jorge de Lima é uma voz de quem? Vamos para as nossas opções então. A partir desse fragmento apresentado, assinale a alternativa correta que indica essa voz que emana deles. Vamos procurar a nossa alternativa correta. A voz que nós ouvimos num poema é a voz estética. Letra B. A voz que nós ouvimos no poema é a voz do narrador. A voz que nós ouvimos no poema é a voz do eu lírico, é a voz do autor ou é a voz do poeta. E aí? O que você assinalaria? Chegou a hora do Enem, chegou a hora de assinalar e já ganhar uns pontinhos ali para o seu grande objetivo, o seu grande sonho. Chegou numa pergunta fácil como essa. A, B, C, D ou E? Vamos lá então? Para você que marcou a letra C, parabéns, o eu lírico. Vamos entender um pouquinho melhor acerca disso? Essa eu acho que todo mundo acertou, hein? O eu lírico é muito fácil de você entender. Vamos deixar ali as questões, as alternativas para a gente desclassificar e classificar também. Quando a gente fala do eu lírico, esse é o nome oficial que nós damos para essa voz que fala dentro dessa categoria poética. Professor, mas não é a mesma coisa que o narrador? É, mas o narrador é o termo que nós utilizamos quando nós falamos do gênero narrativo, ou seja, dentro do gênero narrativo, a voz que fala é a voz do narrador. Dentro do gênero da poesia, do gênero lírico, a voz que fala é o eu lírico. E aí a gente já precisa entender que não é a voz do autor. Isso aqui é um detalhe muito interessante. O autor ou o poeta, ele tem a capacidade de personificar outras realidades que não são as deles, ou seja, um poeta homem, ele pode construir uma história que está sendo narrada por uma mulher. Um idoso, um poeta idoso, ele pode construir um poema e a voz que vai sair do poema é a voz que sai de uma criança e assim por diante. Ou seja, as opiniões expressas, os pensamentos expressos, os sentimentos expressos pela voz que emana de um poema não são automaticamente a voz, os sentimentos, os pensamentos que vêm do próprio poeta, mas ele consegue emular, ele consegue de alguma forma criar essa realidade paralela. Portanto, entenda, se você que nunca tinha ouvido falar desse termo, a voz que emana não é do autor. Se for de um texto narrativo, não é
a voz do autor do texto narrativo, mas é a voz do narrador, e dentro desse poema, de qualquer poema como esse que a gente acabou de ler, é a voz do eu lírico. Ali tinha uma opção, a letra A, que é a voz estética. De fato, quando a gente fala de estética, a gente fala desse trabalho que é colocado a fim de se trazer beleza, mas não é esse o termo técnico que nós usamos na literatura. Para você não esquecer, então, a voz que emana dentro de um poema ou de uma poesia é a voz do eu lírico. Acertou? Começamos bem? Começamos com o pé direito? Vamos para a próxima pergunta então, porque essa noite você vai voar comigo. Vamos embora então. A segunda pergunta dessa noite, questão 12 ali no seu caderno de provas, e é do Enem. Nós vamos ter algumas questões ali do Carlos Drummond de Andrade. Separei 2 perguntas para você nessa noite, você vai gostar muito. Vamos para a primeira. Canção Amiga é o nome desse poema. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como 2 olhos. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu quero chamar a sua atenção ali para aquele sinal que a gente tem com as reticências bem no meio das estrofes, e aquilo ali você sabe bem, significa que o autor da nossa questão, nesse caso o Enem, ele selecionou apenas um excerto do nosso poema, e o poema original ele tem ainda mais partes, mas essa é a parte importante e as alternativas e perguntas virão acerca desse tema aqui que foi abordado, ok? Bom, aqui você já aprendeu que, embora o Carlos Drummond de Andrade, importante poeta do século XX, da escola do modernismo, seja o responsável por essa escrita, a voz que emana não precisa ser a voz do Carlos Drummond de Andrade, porque ele tem a capacidade de criar uma voz para o poema, e nós acabamos de descobrir na questão anterior que é a voz do eu lírico. Vamos descobrir um pouco mais sobre essa pergunta, então. A linguagem do fragmento anterior foi empregada pelo autor com o objetivo de... Qual foi o objetivo do Drummond quando ele empregou essa linguagem? Letra A. O objetivo do nosso autor, utilizando o seu eu lírico, foi transmitir informações, fazer referência a acontecimentos observados no mundo exterior. Bem genérica, né? Letra B. O objetivo dele foi envolver, persuadir o interlocutor, nesse caso o leitor, em um forte apelo à sua sensibilidade. Letra C. O objetivo de se usar essa linguagem foi realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, suas reflexões e opiniões frente ao mundo real. Letra D. O objetivo foi manter eficiente o contato comunicativo entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor de outro. E letra E, destacar o processo de construção de seu poema ao falar sobre o papel da própria linguagem do poeta. Olha bem aqui para mim agora. Quando você se deparar com uma questão como essa no Enem, essa é uma questão que não traz, acho que você percebeu isso, nenhuma alternativa absurda, que dá para você descartar logo de cara. Ou seja, quando a gente olha para uma questão e nos dá a impressão de que qualquer uma delas poderia ser verdadeira, não porque a gente não conhece do assunto, mas porque de fato existem elementos que parecem ser verdadeiros. Quando isso acontecer na hora da sua resolução de questões, você precisa simplesmente encontrar no texto aquilo que a alternativa está dizendo. Ou seja, para a gente descobrir se isso é verdadeiro e falso, a minha pergunta para você vai ser: onde está dizendo isso no texto? E aí você vai perceber que muitas dessas informações não estão sendo ditas. Vamos para elas então? Por exemplo, o texto quer transmitir informações. Todo texto quer transmitir informações. Porém, ele quer fazer referência a acontecimentos observados no mundo exterior. O grande objetivo do texto e a linguagem que foi empregada, a linguagem do fragmento, ela foi empregada para fazer referência a acontecimentos observados no mundo exterior. Não nos parece ser alguma relação entre a linguagem própria que ele utilizou com esse objetivo. Já a letra B fala que a linguagem foi empregada a fim de envolver, de persuadir o interlocutor, nesse caso que é o nosso leitor, em um forte apelo à sua sensibilidade. E quando a gente olha para o texto também, você pode olhar para o texto aí em suas mãos, você vai perceber que não existe um apelo à sensibilidade
desse leitor. Inclusive, aqui está dizendo um forte apelo. A letra C vai dizer então que o objetivo é realçar esses sentimentos do eu lírico, as suas sensações, as suas reflexões e opiniões frente ao mundo real. E a pergunta é, onde ele faz isso? Já a letra D fala que ele quer manter o contato comunicativo entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor de outro. Parece bastante genérica também. Mas olhe com atenção para a letra E, que diz assim, destacar o objetivo de utilizar aquela linguagem foi destacar o processo de construção do seu poema ao falar sobre o papel da própria linguagem do poeta. Vamos tentar encontrar isso aqui dentro do próprio texto. Eu preparo uma canção, olha só, o eu lírico está narrando o que ele está fazendo, metalinguagem, um texto falando sobre a construção do texto. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos, ou seja, que seja tão claro como aquilo que a gente vê. Eu aprendi novas palavras e tornei outras ainda mais belas. É o processo do poeta. O eu lírico está descrevendo como é o processo de escrita. E ele diz ainda, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. É a ideia de ser um texto que incomode as mentes adultas e que acalente, que acalme as mentes infantis. Isso é bem interessante. Essa linguagem, letra E, ela claramente procura destacar o processo de construção do seu poema ao falar sobre o papel da própria linguagem e do poeta. E aí, marcou a letra E? Assinalou corretamente? Esse é um texto muito bonito que a gente traz do Carlos Drummond de Andrade e uma pergunta bastante fácil do Enem também. Se essa questão caísse aí na sua prova do Enem, sucesso para você? Sim? Então, beleza. Vamos adiante, então, nos nossos textos. Agora a gente vai ter um texto que é um pouquinho mais longo, a fim da gente repensar um pouco mais acerca do papel da linguagem e da relação ela sobre o processo de escrita. Falando nisso, antes da gente entrar no terceiro texto, é importante você entender que quando a gente fala de literatura, a gente está falando de duas aberturas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a literatura faz parte desse grande conjunto das linguagens, da língua portuguesa, porque ele é um tipo de linguagem, a gente considera que a literatura também está no campo das artes. Quando a gente olha para as modalidades artísticas, a música, a pintura, a escultura, o teatro, o cinema, existe um tipo de arte que é expressa por meio de palavras. E a isso nós damos o nome de literatura. Ou seja, falar de literatura é falar sobre tanto a expressão artística inerente do ser humano, como também essa necessidade que o ser humano tem de se comunicar, linguagem. E para isso ele faz de forma organizada, estética. Aqui estão então os textos da nossa literatura. Sacou isso? Literatura ao mesmo tempo é arte, literatura ao mesmo tempo é linguagem. Pensando nisso, vamos então para a próxima questão, a 3 aqui a terceira questão de hoje, né? Primeiro o nosso texto. O texto diz assim, a linguagem, a fala humana, presta atenção nesse texto, hein? A linguagem, a fala humana, é uma inesgotável riqueza de múltiplos valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o em todos os seus atos. A linguagem é o instrumento graças ao qual o homem modela o seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. O instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a base última e mais profunda da sociedade humana. Mas é também, a linguagem, o recurso último e indispensável do homem, seu refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta com a existência e quando o conflito se resolve no monólogo do poeta e na meditação do pensador. Antes mesmo do primeiro despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam à nossa volta, prontas para envolver os primeiros germes frágeis de nosso pensamento e a nos acompanhar inseparavelmente através da vida, desde as mais humildes ocupações da vida cotidiana aos momentos mais sublimes e mais íntimos dos quais a vida de todos os dias retira, graças às lembranças encarnadas pela linguagem, força e calor. A linguagem não é um simples acompanhante, mas sim
um fio profundamente tecido na trama do pensamento. Para o indivíduo, ela é o tesouro da memória e a consciência vigilante transmitida de pai para filho. Uau, hein? Que texto! Você já parou para pensar em como a linguagem é determinante na nossa caracterização do que significa ser humano? Se a gente olha, por exemplo, para a nossa cosmovisão, a gente percebe que quando o ser humano é criado, ele já é criado com a linguagem, e esse é um instrumento utilizado na criação também, a linguagem, a verbalização, a ordem. E a linguagem do ser humano manifesta por meio da fala, da escrita, do desenho. Essa linguagem é o que nos define, de fato, como homens e mulheres, e é por meio dessa linguagem que a gente consegue nos comunicar, que a gente consegue pensar, que a gente consegue sonhar, que a gente consegue ter lembranças. Como é que você conseguiria organizar as suas memórias se você não fizesse por meio de linguagem? É muito lindo a gente pensar nesse papel da linguagem. E como o exercício da literatura nada mais é do que o domínio sobre a linguagem a fim de se alcançar por meio dela os fins que nós queremos. A linguagem está intimamente conectada a você, aos seus pensamentos, seus medos, seus anseios, o seu futuro. É por meio da linguagem que de fato nós somos quem nós somos. Esse texto aqui, se você passou por alto ali por ele e não salvou esse texto, eu convido você a printar esse texto e guardar ele em algum lugar para que você reflita sobre esse texto da linguagem, ok? Pensando sobre isso, a parte mais bonita é esse texto mesmo. Que texto muito bonito. Vamos então para ele. A questão refere-se ao texto acima, certo? Vamos para a nossa questão acerca desse texto. Para responder a questão, nós lemos o nosso texto, que foi o texto base 1, e agora a gente precisa marcar verdadeiro e falso, V e F. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Evidentemente que a questão vai perguntar para você o que é a linguagem, ok? Então vamos lá então. De acordo com o texto que ressaltou e sublinhou diversos aspectos e ligações que envolvem a linguagem é o refúgio da solidão, o estorvo da memória, prescindível ao homem, riqueza de múltiplos valores. Quais dessas alternativas você assinala como verdadeiras e quais dessas alternativas você assinala como falsas? E aí? Vamos a ela? Então, em vez de a gente ir direto ali para o ABCD, vamos pensar no verdadeiro e falso. De acordo com o texto, será que o texto nos afirma que ele é o refúgio da solidão? Muito pelo contrário, a gente poderia pensar que a linguagem só vai funcionar quando a gente pensa, por exemplo, no sistema comunicativo em comunidade. Mas não, na solidão também a linguagem acontece. Então a linguagem é o refúgio da solidão de acordo com o próprio texto. Você pode encontrar isso escrito ali dentro do nosso texto. A segunda diz assim, é o estorvo da memória. O estorvo na ideia de atrapalhar, na ideia de incomodar, na ideia de obstáculo, ou seja, a linguagem seria o obstáculo da memória. Muito pelo contrário nesse caso. Na verdade, a linguagem ela é a grande ponte da memória, a facilitadora da memória, a organizadora da memória, né? Ela é prescindível ao homem. Para você falar imprescindível, você tem que lembrar de quando a gente fala de imprescindível, ou seja, aquilo que a gente não consegue viver sem. Ser prescindível, nesse caso, é ser opcional ao homem. Ser imprescindível ao homem é ser necessária. Imprescindível é ser necessária. Então, quando ela diz que ela é prescindível, está dizendo que o homem pode conviver com ela ou não, tê-la ou não, utilizá-la ou não. Isso é equivocado, falso. E por último, riqueza, a linguagem é riqueza de múltiplos valores, esse é um termo que aparece no nosso texto também. Verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. E com isso a gente assinala a letra B. Parabéns para você que assinalou letra B, V, F, F, V. E aí, conseguiu também acertar essa aqui? Essa questão, 65% dos alunos só acertaram essa questão, enquanto eu estava olhando aquilo que vocês produziram ao longo da semana. Alguns até acertaram algumas alternativas verdadeiras e falsas, mas se você errou uma dessas alternativas, muito provavelmente você mudou a ordem do A, B, C e D. Então a alternativa correta, letra B, verdadeiro, falso, falso, verdadeira. Vamos para a próxima então? Quarta questão dessa noite do nosso encontro, 14ª da sua trilha que você tinha para resolver.
e nós temos mais um texto do Carlos Drummond de Andrade, esse poeta que viveu no século XX e que é da escola do modernismo. Em algum momento o nosso curso de literatura em sala de aula chegará a ele também. Mas é importante que você conheça os textos do Drummond. Esse aqui é um texto muito bonito, engraçadinho, e a gente vai pensar um pouquinho acerca dele. Quadrilha, tá bom? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse é o texto Quadrilha. Quadrilha, quando a gente fala, ele é uma referência, né, para esse tipo de dança das festividades culturais e folclóricas do Brasil, e a ideia da quadrilha é essa ideia da troca, né, da troca de pares. E aqui a gente tem exatamente essa sequência, essa cadeia desses amores que não são correspondidos. João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim, Lili, e aí o destino de cada um deles com o personagem Fernandes que aparece no final também. Vamos pensar um pouquinho acerca desse texto. O título do poema parece ser uma referência à dança que virou tradição nas festas juninas brasileiras. Metaforizado pela quadrilha, o amor vai surgir como um ou como uma. Vamos lá. Essa ideia da quadrilha, de um que amava o outro, que amava o outro, que amava o outro, que não amava ninguém, ele está então fazendo uma metáfora do quê? Ele está fazendo, letra A, uma metáfora da dança na qual os pares estão trocados e os sentimentos não são correspondidos. Ou ainda, a quadrilha é uma metáfora do sentimento confuso, que quando ocorre, sempre leva à plenitude material e à espiritual. Ou ainda, a quadrilha é a metáfora desse elemento sempre marcado pela infidelidade e pela inconstância do ser humano. Ou ainda, a quadrilha é a metáfora da ilusão funesta, que leva o ser humano a fazer qualquer coisa para transformar essa ilusão em realidade. Ou ainda a letra E. A quadrilha é a metáfora para a realidade factível e concreta, que leva o homem à felicidade e à realização pessoal. E aí? Essa pergunta é boa, hein? O que você assinalaria se fosse a questão do Enem? Ou ainda, o que você assinalou? Letra A, B, C, D ou E? E aí? O que foi que você marcou? Já temos a resposta? A, B, C, D ou E? Isso aqui a gente vai comentar uma por uma, mas já esteja certo, você que assinalou a letra A. Parabéns! Letra A, a dança na qual os pares estão trocados e os sentimentos não são correspondidos. Se você olhar para o nosso texto, vai perceber que um ia amando o outro. O João amava a Teresa amava o Raimundo amava a Maria amava o Joaquim a Lili, ela não amava ninguém. Ou seja, os pares estão trocados porque não há correspondência de amor entre eles. E esses sentimentos, de fato, não são correspondidos. Por que as outras são falsas? Vamos lá. A metáfora da quadrilha é o sentimento confuso que, quando ocorre, sempre leva à plenitude material e espiritual. Muito pelo contrário, porque a segunda parte do poema vai falar um pouco acerca do desarranjo, ou seja, da maneira como esses amores não correspondidos resultaram na vida ou na morte, na tragédia ou na solução da vida de cada um deles, ok? Então, esse sentimento confuso, ele não vai levar sempre à plenitude. Por vezes, ele de fato vai encarar com a frustração, com a perda, com a queda e tudo mais. Letra C, porque é falsa. Está dizendo que a quadrilha metaforiza um elemento sempre marcado pela infidelidade e pela inconstância do ser humano. Mas não, o texto não fala em infidelidade. O texto fala em não correspondência, ou seja, não havia compromisso entre eles, então o fato de alguém se casar com outro alguém não quer dizer infidelidade, quer dizer simplesmente falta de correspondência. A letra D é falsa porque diz que a ilusão funesta, malvada, profunda, que leva o ser humano a fazer qualquer coisa para transformar essa ilusão em realidade. Não, a segunda parte do poema vai falando acerca dos desdobramentos da vida de cada um deles e de como eles simplesmente mudaram o foco de vida a partir do momento que não foram correspondidos, inclusive fazendo outras coisas. E letra E, a quadrilha é uma metáfora da realidade factível e concreta,
que leva o homem à felicidade e à realização pessoal. Não também, porque senão nós não teríamos aqui o Raimundo morrendo de desastre e o Joaquim suicidando-se, né? Isso aqui, de fato, não é o homem sendo levado à felicidade e à realização pessoal. E aí? Acertou essa? Tem alguém aí, será que já está gabaritando a noite toda? Acertou a 1, acertou a 2, acertou a 3, acertou a 4. Se é você, está de parabéns. Vamos então, para a gente fechar com chave de ouro, para essa nossa última questão dessa noite. Já passamos agora por alguns autores importantes. Vamos na tela para a última questão dessa noite. Essa última questão da noite é uma questão que vai trabalhar com outros campos correspondentes à literatura também. Situei para você que a literatura é uma forma de arte, e sendo ela uma forma de arte, ela precisa conversar com outras formas de arte também. Ou seja, esse é um dos casos. A gente vai utilizar aqui a arte como um todo e vamos falar um pouquinho, inclusive, acerca da relação da arte com as esculturas, ok? Mas vamos trazer isso dentro de uma situação correspondente da atualidade. Vamos lá então. Observe as imagens abaixo. O primeiro que a gente tem que fazer é a gente observar. A primeira ali, de acordo com a nossa fonte, veio da revista exame.com, e ela é uma estátua que estava em Boston. Ela é uma estátua de Boston, ok? Ela foi erigida pelos amigos de Christopher Columbus, ou que você conhece como Cristóvão Colombo. A segunda, ela é uma imagem de Lisboa, então você sai da América do Norte, vai para a Europa, Lisboa, e você tem aqui uma estátua de um personagem que é importante tanto para os portugueses quanto para os brasileiros também. Presta atenção aqui em mim agora. A estátua da direita é uma estátua que vai falar sobre um personagem que foi um português, um padre, escritor da escola do Barroco, e que ele foi muito importante dentro da literatura portuguesa, mas também importante dentro da literatura brasileira. Então aqui, esses atos que a gente vai descobrir exatamente o que aconteceu, eles tocam de alguma forma a nossa história também, porque Colombo tem a ver com toda a América e a gente tem o padre Antônio Vieira, que tem tudo a ver com o Brasil, o processo de colonização e também com a nossa literatura, ok? Importante que você saiba quem são essas pessoas. Colombo, menos explicação, padre Antônio Vieira, agora você se lembra bem e você vai passar por ele esse ano ainda no Barroco. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre as intervenções na estátua de Cristóvão Colombo, Boston, Estados Unidos, e do Antônio Vieira, em Lisboa, Portugal, ocorridas após o assassinato de George Floyd em 2020 e da eclosão do movimento Black Lives Matter. Você que vai fazer a prova do Enem, você não pode estar alheio ao que está acontecendo no campo social, no campo da política. E você sabe muito bem que no ano de 2020 aconteceu um caso muito triste envolvendo George Floyd e ele acabou sendo então símbolo de uma luta de resistência por direitos de igualdade e contra a opressão aos negros também. Isso começa nos Estados Unidos e vai eclodir por todo o mundo. Então, o que aconteceu a essas duas estátuas acontece dentro desse contexto. Pensando nisso, vamos então para essas fotos dessas estátuas. A primeira estátua do Cristóvão Colombo, ela é decapitada. A segunda estátua, que é a estátua do padre Antônio Vieira, ela é pichada. E ali está escrito descoloniza, ok? Descoloniza. O que será que está acontecendo aqui? De acordo com as interpretações daqueles que decidiram depredar essas estátuas, que representam um grande número de apoios e tudo mais, essas duas figuras erigidas em praça pública, elas de alguma forma representam exatamente essa repressão que vai eclodir em 2020. E por isso elas são atacadas. É como se a história que fosse escrita nos livros, de fato não correspondesse à totalidade da história. Tudo isso aqui eu estou sugerindo para você de acordo com esses sinais de interpretação, tá bom? Olha quanta informação a gente consegue tirar de duas notícias de estátuas sendo depredadas. Uma delas decapitada e a outra pichada. Vamos para a nossa pergunta então. 1, 2 e 3. Temos 3 alternativas para a gente descobrir se elas são corretas ou não. Alternativa número 1, ou afirmação número 1. Os dois monumentos fazem parte da construção de uma memória do colonialismo
realizada a partir da ótica dos colonizadores. Bom, nos dá a impressão de que alguém acredita também que essas figuras elas foram construídas por meio de uma história que não contempla a sua totalidade. Número 2, o antirracismo que motivou as intervenções insere-se na longa duração da história de resistência das populações hierarquicamente inferiorizadas desde o colonialismo. Afirmativa número 3. A palavra descoloniza, escrita no pedestal da estátua de Antônio Vieira, faz referência à necessidade de Portugal reconhecer a independência das suas atuais colônias africanas. 1, 2 ou 3? A letra A é apenas 1, a letra B é apenas 2, a letra C é apenas 3, a letra D apenas 1 e 2 e a letra E apenas 1, 2 e 3. E aí, o que você assinalaria? Antes da gente pensar nas nossas alternativas, que tal a gente pensar então nas nossas afirmativas e depois automaticamente vai dar o resultado? A afirmativa número 1 diz que os dois monumentos fazem parte da construção de uma memória do colonialismo. Isso é bem verdade. Esses dois personagens, que têm as suas estátuas erigidas até o dia de hoje, eles receberam a sua importância num momento da história em que havia a mentalidade colonial, ou seja, nessa época em que havia nos Estados Unidos ainda a massividade do domínio da Inglaterra perturbando os Estados Unidos. É assim que os Estados Unidos, por exemplo, eles são fundados, descobertos por meio de pessoas perseguidas pela religião que procuram na América do Norte, ou que eles chamavam de América, a oportunidade de viver livremente sem opressão da religião da época. E o mesmo acontece também com a figura do padre Antônio Vieira, que viveu no momento em que a coroa portuguesa dominava diversas colônias ao redor do mundo, entre elas o Brasil, mas também diversas colônias na África. E é por isso que você tem língua portuguesa em Portugal, no Brasil e em vários países atuais da África. Você tem na Angola, no Cabo Verde, você tem inclusive fala portuguesa fora da África, como no Timor-Leste, por exemplo, entende? Então a número 1 é verdadeira. Esses dois monumentos eles vão nos lembrar dessa época do colonialismo e dos valores desse período. O número 2, então, agora diz o antirracismo que motivou as intervenções, insere-se essa luta, esse capítulo de 2020, ele vai se inserir numa longa duração da história de resistência das populações que, na hierarquia, estão sempre inferiorizadas, entre elas a população negra, que foi escravizada durante esse período colonial. É bem verdade também. E número 3, a palavra descoloniza, escrita no pedestal da estátua de Antônio Vieira, faz referência à necessidade de Portugal reconhecer a independência de suas atuais colônias africanas. E essa alternativa é incorreta, porque de fato essas colônias antes portuguesas da África, elas já se tornaram independentes, elas já passaram pelo processo de descolonização, ok? Portanto, não é um pedido para que não haja mais colônias, é simplesmente para que a mentalidade colonizadora seja rebaixada. Com isso, a gente tem letra D, apenas 1 e 2 verdadeiro e 3 falsa. É isso aí, galera. Essas foram as questões dessa noite. Eu espero que você tenha se saído bem e fico aqui ansioso para o nosso próximo encontro de linguagens da nossa aula de literatura. Um abraço do professor Michel para todos vocês e até mais. Valeu!